Rodolfo Landim traz novidades sobre futuro do Flamengo e contratações. Já falamos sobre isso, galera. Fala, galera rubro-negra. Estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo. Esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão inscreva-se, ativar o sininho da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado e, claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E como sempre falamos, é rapidinho. Papum! E deu. Assim é, amigos. E hoje é dia de Mengão na Libertadores, hein? Todo mundo com foco e pensamento positivo para essa partida. Não tô certo? Assim é. Galera, vocês lembram do jogo das estrelas do ano retrasado que o Arrascaeta participou? Teve uma jogada que ele fez em cima do Carlos Alberto que foi definitivamente humilhante. Inclusive, isso aí foi tema numa série de jornais. Teve um cidadão que no dia seguinte, após o jogo, encontrou com o Carlos Alberto na rua e falou assim para ele: "O Arrascaeta tá te mandando um abraço." A resposta do Carlos Alberto foi um soco na cara dessa pessoa. Processo vai, processo vem, chegou-se a um veredito. Carlos Alberto, além da humilhação dentro de campo, vai ter que pagar um valor de R$15 mil para indenização, já que o cidadão requerente foi o ganhador da causa. É assim que funciona, amigos. Meu Deus. Humilhante. Bom, galera, seguindo com as notícias, ontem o Flamengo de Felipe Luiz foi até São Paulo e venceu o Red Bull Bragantino por 2-0 em duelo válido pela 18ª rodada do Brasileirão Sub-20. Com a vitória, o Flamengo chegou aos 34 pontos, subiu de posição na tabela e também aumentou aí a sua série de invencibilidade na temporada. O próximo compromisso do Flamengo no Brasileirão será no sábado, dia 17, às 11 horas, contra o Grêmio, em duelo atrasado, amigos, da 6ª rodada. Boa sorte aos garotos e bora pra cima deles. Vale destacar que os critérios desse campeonato sub-20 é o mesmo que o Flamengo, inclusive, conseguiu o seu primeiro campeonato brasileiro. Se classificam os 8, os 4 primeiros enfrentam os 4 segundos, ou seja, primeiro contra o 8º, o segundo contra o 7º e assim sucessivamente. Dá para perceber que o time do Felipe deu uma acertada, né? Aparentemente, sim. Tá na hora, Felipe. Afinal de contas, dia 24 tem a final, que é importantíssima, do Mundial de Clubes da categoria. Continuando com as notícias, o Mengão ontem, em suas redes sociais, fez o comunicado com relação à cirurgia de Everton Cebolinha. Graças a Deus correu tudo bem, isso já é um ponto positivo. Só para recordar, amigos, a cirurgia foi no tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo. Tempo de recuperação, aproximadamente 6 meses. Aí tem algumas coisas curiosas. O contrato do Cebolinha vai até final de 2026. E o Flamengo tem uma corrida contra o relógio. Afinal de contas, quer contar com o jogador naquele Mundial de 25. Tem isso ainda pela frente. Tem isso ainda pela frente. Bom, boa recuperação ao Everton Cebolinha e graças a Deus que deu tudo certo na cirurgia. Verdade. Bom, galera, seguindo com as notícias, a bola aérea voltou a assombrar o Flamengo. Justamente às vésperas do retorno do clube às 8ª de final da Libertadores. Qual rubro-negro aí não se lembra da dura eliminação diante do Olímpia nessa mesma fase no ano passado? Pois é, amigos. E justamente com 3 gols de cabeça do adversário. Foi doído e muito triste. Bom, o ano virou, o técnico mudou, mas a bola aérea continua sendo um problemão no Flamengo. No comando do Tite, o time até começou de forma positiva nesse quesito, porém,
Foi só começar o Brasileirão que o que parecia ser algo corrigido se mostrou somente uma mera ilusão, meus amigos. O adversário do Flamengo nessa fase de oitavas de final da Libertadores é quem? O Bolívar, que tem como um dos seus pontos mais fortes o jogo aéreo. Inclusive, amigos, foi dessa forma que eles fizeram um gol contra o Flamengo no jogo que eles venceram por 2-1 na fase de grupos. Para o Tite, corrigir esse problema são 3 palavrinhas: trabalho, concentração e foco. Tomara, meus amigos, tomara, porque é um jogo muito importante para nós, é um mata-mata, tem na volta a altitude como um fator aí agravante na situação, ou seja, todo cuidado é pouco nessa partida contra o Bolívar. Recai em 2 situações que a gente sempre está falando aqui no canal. Primeiro, campeonato regional não agrega em nada. A gente vê pelos números e pela informação que a Ju passou que aquilo ali meio que maqueia. Início de competição, início de ano, os times estão se preparando. Normalmente os adversários têm um grau de dificuldade muito menor. Quando pega confrontos mais significativos é onde as verdades começam a aparecer, infelizmente. Um outro detalhe, bola alçada à área, normalmente é time que não tem jogada combinada, ou seja, o coletivo só funciona com o chuveirinho. Isso preocupa muito, porque é o básico do futebol. Eu não tenho o que fazer com a bola, cruza na área e seja o que Deus quiser. É assim que funciona. E contra o Flamengo, infelizmente, vem dando certo. O antídoto talvez seja realmente a atenção, porque, galera, os gols que nós temos levado é brincadeira, brincadeira. A gente vê sempre a defesa parada ou não subindo para dividir de cabeça com os nossos adversários. São gols infantis. Continuando com as notícias, Rodolfo Landim participou de mais um podcast. Dessa vez, o Mundo GV. E por lá, galera, ele falou sobre vários temas, mas o que diretamente atinge a nós é contratações. Em especial, ele foi perguntado sobre o nome de Michael. Como está essa situação? Eu, inclusive, andei vendo algumas coisas relacionadas a valores que me assustou. Inclusive, não batem muito com as informações. Então, eu estou até preferindo dar uma segurada com relação a isso, para ter veracidade, até porque está em final de contrato, até porque o Al Hilal disse que não iria contar com o jogador devido ao número de estrangeiros, mas os valores são astronômicos, inclusive a pedida do atleta pessoal é algo meio irreal para o futebol brasileiro. Mas, esquecendo isso e falando sobre a possibilidade de vinda do atleta, Rodolfo Landim disse o seguinte, que o desejo da diretoria está muito alinhada com o desejo dos torcedores. Ou seja, existe sim a intenção em trazer o Michael. Vamos ver a que custo e a que condições. É um nome interessante? Galera, muito interessante. Agregaria demais. Sem contar que a primeira passagem que ele teve para o Flamengo, pelo Flamengo, tenha sido um pouco complicada no início, no final, Michael estava, sem dúvida nenhuma, sendo dono da posição, não é verdade? Com certeza, o Michael antes já era uma excelente ideia. Agora ele é necessário nesse time do Flamengo. Precisamos muito de um jogador como é o caso do Michael. Voluntarioso. Quantas e quantas vezes Michael saía do ataque para combater na defesa, sim, ajudando o grupo. Realmente seria importantíssimo, nesse instante, um jogador como ele. Até mesmo quando ele estava em baixa no Flamengo, que foi aí o seu início, que é algo absolutamente normal, ele mostrava dentro de campo muita vontade e dedicação. E é de jogadores assim que o Flamengo precisa. A esperança na chegada desse jogador vem exatamente de encontro a uma fala de Landim nessa entrevista. Vocês viram o que aconteceu com o Gerson. Ele veio para o Flamengo, foi para a Europa e nós acabamos recontratando ele para o Mengão. Ou seja, a possibilidade está aberta, vamos aguardar e ver como caminha isso. Bom, galera, e seguindo com as notícias, falta pouco para o Flamengo finalizar a compra de um clube na Europa.
A diretoria ajustou os últimos detalhes e deve concluir a aquisição do Leixões de Portugal ainda hoje, quinta-feira. O negócio vai custar aos cofres do Flamengo aproximadamente 10 milhões de euros, para ficar com 56,66% do clube. O principal objetivo do Flamengo é levar o Leixões de volta para a primeira divisão e em 5 anos poder disputar a Champions League. Olha só, quem te viu, quem te vê, Flamengo. Ousados objetivos. Bom, além disso, o clube entende que formar jogadores na Europa tem 20% mais valor do que os atletas que são formados nas categorias de base aqui no Brasil. Por fim, também quer gerar receita em euro, moeda que é aí 6 vezes mais valorizada que o real. Então, amigos, fiquem atentos, porque a qualquer momento podemos ter novidades sobre essa nova aquisição do Mengão. Seria uma válvula de escape interessantíssimo, até mesmo para os atletas que surgem no Flamengo. E como brotam muitas joias, às vezes elas saem com valores muito abaixo do que a gente entende que merecia ser negociado. Talvez essa situação faça com que a valorização tanto dos meninos do Ninho quanto de revelações também por lá, por que não, possam sim trazer mais rendimentos ao Flamengo. Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora pela manhã. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha pra gente, botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, compartilhem pra geral, porque vocês sabem, juntos somos mais fortes. Muito mais fortes, amigos. Pessoal, fiquem bem, um excelente dia a todos vocês, um grande abraço, amigos, e até o próximo vídeo. Amigos e amigas, tchau, tchau.